começar fazendo uma espécie de balanço com prognóstico aqui para eleições na Câmara e no Senado. Vou começar pelo Senado, que é onde a coisa está mais encalacrada. Bom, temos 3 candidaturas colocadas: Eduardo Girão, senador pelo Podemos, Rogério Marinho, do PL, e também a candidatura do mineiro, atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nesse fim de semana, PP, Republicanos e PL fizeram esse anúncio conjunto para apoiar a candidatura de Rogério Marinho. Todo mundo já sabia que a situação de Rodrigo Pacheco não era exatamente a mais confortável, mas de alguma maneira esse acordo, somado à possibilidade e ideologicamente Eduardo Girão ser muito mais próximo desse grupo de PP, PL, de Rogério Marinho e do bolsonarismo de uma maneira geral, deve aumentar ainda mais o sinal de alerta para Rodrigo Pacheco? Olha, Guilherme, de fato, não é uma eleição garantida como a eleição da casa ao lado, né, da Câmara. É uma eleição mais difícil. Mas o presidente Rodrigo Pacheco ainda é o favorito, ainda tem uma margem, e Rogério Marinho precisaria tirar muito dessa margem, sobretudo nos partidos de centro, com muitas traições para conseguir reverter o quadro, né? No caso específico do Eduardo Girão, ele está ali vai compor um pouco ali no primeiro turno, mas dificilmente vai ter mais do que 2, 3, 4 votos, né? Até porque a parte importante aí do Podemos está negociando tanto com o governo quanto com o Rodrigo Pacheco. Mas para garantir, para não ter surpresa nenhuma, o Pacheco tem buscado o apoio direto do governo, né? Na negociação de cargos de segundo escalão, né? O governo tem prometido a alguns senadores, alguns cargos aí, não liberou antes da eleição justamente para evitar essas traições, de modo a ter um pouco mais de segurança, né? Mas se a gente for olhar, esse grupo aí de partidos que apoiam o Rogério Marinho representa 23 senadores, né? Então, para você chegar no 41, você precisaria realmente de ter uma margem muito grande nos partidos que hoje estão independentes, como União Brasil, e ainda que ele tenha vários votos do União Brasil, né? Sérgio Moro, por exemplo, certamente votará com Rogério Marinho, né? Mas ainda que ele tenha alguns desses votos do União Brasil, desses 10 votos do União Brasil, dificilmente ele vai conseguir ter maioria. Talvez ele tenha 4 em 10, e isso para o Pacheco, somados aos apoios que ele já tem de PT, do próprio MDB, né? E de outros partidos, o PDT, os partidos que estão mais próximos do governo, PSB, já deve ser suficiente para que ele seja eleito, não com uma margem tão grande. Agora, é curioso que o PSD, que é o partido do Pacheco, ainda não declarou seu apoio oficial, né? Porque tem gente no próprio PSD que está descontente, sobretudo com as articulações feitas pelo Davi Alcolumbre. E aí, esse parece ser o grande problema para o Pacheco. A articulação do Alcolumbre enfrenta resistências tanto do ponto de vista da negociação com o governo, quanto do ponto de vista das negociações para o Senado, né? Há uma avaliação de que do outro lado, do lado do Rogério Marinho, está funcionando melhor a articulação comandada pela Tereza Cristina, enquanto há muitas resistências ao Davi Alcolumbre. Ainda assim, o favorito é hoje o Rodrigo Pacheco e precisaria acontecer uma mudança muito grande, uma traição muito grande nos últimos dias para que ele perca. Ô, Ricardo, e na Câmara dos Deputados, como é que fica a condução aí dessa presidência, da reeleição possível, né, de Arthur Lira? Na Câmara está praticamente definido, né? Eu diria que é só uma questão mesmo de ir lá e votar. A dúvida não é nem se o Arthur Lira ganha ou não ganha, mas quantos votos ele vai ter e se ele vai conseguir bater o recorde de maior votação da história da Câmara. É bem provável que isso aconteça. É bem provável que ele fique, inclusive, muito acima das votações mais expressivas para o comando da Câmara, né? O Lira, ele tem o apoio de partidos que juntos dão quase 500 dos 513 deputados. Então, ele formou um grande blocão que inclui o PT e o PL, o que é uma diferença em relação ao Senado. Por quê? Na Câmara, o governo, que tem muito a perder, obviamente, não quis enfrentar um Lira já fortalecido. Então aceitou entrar numa articulação, inclusive com a oposição, com o PL, que também não quis perder seus cargos nas principais comissões, né? Então houve um acordo que juntou PT e PL dentro do mesmo cargo e esse bloco foi suficiente para resolver a situação do Arthur Lira, né? É diferente, por exemplo, do que fez a oposição no Senado,
que arriscou tudo, né, ao abandonar aí um bloco com o Pacheco, porque tinha em mente a ideia do impeachment de Alexandre de Moraes, algo assim, precisa do presidente do Senado para isso, né? Então a oposição provavelmente perdendo vai ficar sem nenhum cargo de relevância no comando do Senado, nas principais comissões, mas na Câmara houve um acordo entre governo e oposição para que todos tenham algum tipo de composição. Então, o governo vai ficar com a CCJ, a oposição vai ficar com o comando do orçamento e assim vai. E essa articulação pro Arthur Lira foi tranquila. Ele, claro, contou também com algumas benesses que ele deu aos parlamentares. A gente falou aqui, por exemplo, da questão do auxílio moradia, mas hoje está com uma situação absolutamente tranquila e vai ser reeleito, né? O adversário de agora, o que tem agora, é o Chico Alencar, que inclusive vem aqui a redação de O Tempo hoje, mais tarde, mas ele tem, obviamente, uma chance muito pequena diante desse arco de alianças em torno do Arthur Lira. O curioso caso de PT e PL, que na eleição da Câmara Federal e na eleição possivelmente da Assembleia Legislativa estarão no mesmo campo, muito distante dos campos opostos e frontalmente opostos que tiveram na última eleição. São dessas coisas que a política é feita também, né, Ricardo? Quem parece em outros momentos absolutamente distanciado, ainda que ideologicamente tenha muita diferença, na hora de uma eleição da Câmara, de uma eleição de mesa da Assembleia, vai caminhar ali às vezes para e passo, juntinho. Exatamente, porque o discurso com o eleitor ele é muito diferente do discurso no dia a dia na Câmara, até porque na eleição geral, ou você ganha ou você perde, né? Ou você é eleito ou você não é eleito e ponto final. Agora, nesse tipo de discussão na Câmara, há toda uma costura de bastidores, não é apenas um cargo que está à disposição, tem vários outros cargos, né? Então, você simplesmente abrir uma divergência e ir para cima, você às vezes fica de fora das comissões e isso te atrapalha lá na frente, nas outras eleições que virão pela frente. Então, sempre que há um favorito muito claro, essa aliança se dá independentemente de questões ideológicas, vai muito mais das discussões ali de cargos, de importância de cada posição dentro do espaço legislativo, né?